concorda? Nessa questão de lucros cessantes e tal, que a gente falou bastante, isso é um produto, uma cobertura adicional dentro do property ou é um outro produto? Isso hoje está Boa, muito massificado, a boa pessoa já pergunta. contrata tudo junto ou não? Boa Ou é pergunta. o subscritor que decide se vai dar ou não É, vai dar? É uma eu pólice à parte? quando eu comecei, né, a trabalhar em seguros, era separado, e quando eu fiz o meu curso lá de lucro cessante com o Miguel Marcondes, né, era uma pólice separada também. Mas mas não tinha muito sentido, porque quando veio esse plano diretor, ele veio com o objetivo de simplificação. Uhum. Então, fazer uma pólice com várias seções, né? Começou com assim, seção A, property, patrimonial, tal. Seção B, lucro cessante. Seção C, responsabilidade civil. Tinha até responsabilidade civil dentro de uma pólice só. Depois que separou lá, porque tem que fazer a contabilização separada, aí preferiram separar lá. Mas assim, hoje o lucro cessante, ele, na minha opinião, deveria estar presente nas apólices de todos o cara que compra o property dele lá, a empresa e tal. Você imagina, eu até falo isso, né? Quando eu dei aula há muito tempo de lucro cessante, né? E é uma coisa que está no meu sangue aqui. Uma loja, uma lojinha lá que tá. Se houver uma loja de shopping, o cara tem uma loja de shopping lá, tá funcionando e tal. Se pegar fogo em qualquer área de shopping, vai fechar o shopping. O shopping inteiro, O shopping inteiro. Você vai ficar com a tua loja lá e o seguro cobre esse tipo de coisa. E quem vai pagar sua folha de pagamento, seu aluguel, toda essa despesa? Então é muito importante porque eu até quando eu fui autor do manualzinho lá de lucro cessante para o curso de corretores e coloquei uma observação lá para o corretor. Corretor, você deve ficar muito atento na cobertura de lucro cessante. Você deve oferecer para o seu cliente e se ele não quiser comprar, você pega por escrito dele. Porque depois se der o sinistro, ele vai falar que você não ofereceu. Aí vieram falar comigo, pô, mas você está colocando isso aqui? Eu falei, colocando porque aqui não estou, não curso para o corretor, eu tenho que ajudar o corretor. Claro. Né? O cara, se o cara assim, oferece o lucro cessante, o cara falar que não quer, não registra, quando der o sinistro, ele, de repente, a empresa dele quebrar, falir, literalmente, porque não tem de onde tirar a receita para pagar as despesas, quem vai falar? O cara vai em cima dele, você é meu corretor, você não me orientou, né? Uhum. Não, tem que orientar o corretor para falar com ele, olha, cara, se o cara não quer comprar a cobertura, pede para ele dizer que não quer. Oferece e ele diz lá, eu quero comprar essa aqui que é mais barata. Beleza, não tem problema. Né? Porque é fundamental, porque se você para a sua atividade, vai tirar o dinheiro da onde? Eu sei que você tem um capital muito grande, que normalmente as empresas não têm, para suprir aquele período todo que você vai precisar para se reorganizar. Né? Mal comparando, né, é como um chefe de família, né? Então, um provedor de recursos é o pai lá. O pai, a esposa não trabalha, tem 2 filhos. Se falta o pai, onde que ela vai tirar os recursos para manter o colégio, não sei o quê? Não tem. Aí o seguro de vida tem esse papel, né, Uhum. de dar aqueles recursos na mão da esposa ali, ou da mulher, para cuidar da família, enquanto as coisas se arrumam, né? Vai se arrumar. A empresa, a mesma coisa. Pegou fogo lá. Pô, o cara tá no desespero para repor as perdas e tal, não sei o quê. E como é que ele vai fazer? Aí tem que pagar a folha de pagamento, tem que pagar não sei o quê, tem que pagar um monte de despesas fixas que ele tem, e ele não consegue, vai conseguir sobreviver, né? E o seguro cobre até o lucro dele também, o lucro líquido, né? Que ele, que, Deixou de... que ele pode ter, a remuneração do capital dele também, está tudo lá dentro, você pode fazer o seguro disso. Então, acho que seria importante colocar em todas elas. Numa indústria, aí mais ainda, né? A indústria, o risco é maior até, né? Você tem... E deveria ser oferecido para a indústria sempre a cobertura de lucro cessante, porque vai garantir a continuidade da empresa. É o tal do ser resiliente, né? A sua empresa vai ser resiliente, não vai, se acontecer alguma coisa, ela não vai ter problemas para continuar a sua operação, vai continuar existindo, porque vai estar suportado por uma indenização de seguro. Então, o seguro lucro cessante, na minha opinião, é muito importante nesse sentido, né? Para garantir essa continuidade da operação, né? Tá. E como é que se chega, por exemplo, ele é o suficiente? Como que se analisa isso? Você pega o balanço dos últimos Boa. 3 anos, sei lá, É um trabalho complexo, assim, porque para fazer, porque você tem que, para você calcular qual é o valor que está em risco de lucro cessante, você teria que analisar
todo o resultado econômico financeiro da empresa ali, né? Pegar lá o demonstrativo do resultado do exercício, pegar as despesas, ir para o analítico, analisar, né? Para você entender qual é o montante que você tem em risco se parar a sua atividade. Mas você primeiro tem que fazer uma análise de quais são os eventos que podem causar essa paralisação. Por exemplo, eu tenho aqui uma indústria, se pegar fogo, se explodir, se alagar, não sei o quê. Você, com base nesse evento que pode acontecer, você calcula, se acontecer incêndio, qual é o pior cenário que eu tenho de paralisação por ter esse incêndio? E aí tem uma análise bem complexa de engenharia e tal. Por exemplo, você tem, vamos supor que pegou fogo lá e destruiu totalmente lá uma indústria, que tem um local só, para ficar mais fácil. Você tem que pensar, quanto tempo eu reconstruo o prédio? Né? Quanto tempo eu consigo repor os equipamentos? Quanto tempo eu consigo trazer novamente as matérias-primas, né? Para fazer a empresa operar? E, além disso, quanto tempo eu vou precisar para recolocar a minha marca no mercado? Porque, às vezes, você produz... Você imagina, eu lembro de um sinistro que foi assim, uma empresa até no norte do Brasil, fazia moldes, né? Moldes de plástico para uma outra indústria. E houve lá um incêndio e eles foram muito rápidos, que foi parcial, foi uma parte lá, mas teve que parar a produção. E eles constataram uma construtora que trabalhou 24 horas, os caras conseguiram em 3 meses voltar à produção dos moldes. Aí foram no mercado. Meu amigo, como diz lá, não fica sem fornecimento. O cliente dele comprou em outro fornecedor. Perdeu. Aí você chega lá, já tem um cara fornecendo. Você pode tentar retomar. Né? Então, eu lembro desse que ele foi lá, retomou uma parte, outra parte ele teve que colocar preços menores, né, com margens menores, né, para poder trazer o cara de volta. E teve uma parte que ele não conseguiu. O cara, tô com outro aqui, tchau para você. Vai embora, né? Acontece isso, né? Você está ali com um cliente, de repente, se o cara trocou de fornecedor, gostou, não volta. Gostou, não volta mais. Ou você vai ter que fazer alguma vantagem para que ele retome com você. Aí foi isso, reduziu a margem. Essa redução de margem também está coberta pelo seguro, né? Porque o seguro garante a mesma margem que ele tinha antes do sinistro. E pagamos lá o sinistro. Por um período? Por um período contrário. Tem um negócio chamado período indenitário. Entendi. Ele estabelece um período indenitário na apólice, que pode ser 1 mês, até 3 anos, sei lá, dependendo da situação dele. Tem essa apólice que você... A cobertura com base na apólice inglesa, que o Brasil importou a apólice inglesa para o mercado, né? Mas tem uma outra cobertura que é com base na apólice americana lá, que você garante só até a reposição do estado de produção. A capacidade de produção dele voltou. Aí você não paga esse gap entre a produção e a venda, né? Então, o cliente escolhe o que ele quer contratar, esse ou o outro. Depende do modelo, pode ser um melhor ou melhor. E aí, esse período você vai fazendo pagamentos mensais ou é uma indenização? Pum. A indenização é no final, mas você faz adiantamentos. É muito comum em seguro, em grandes sinistros, né? Você fazer adiantamento. O segurado comprova lá que já teve a perda, vai lá, adianta 80% da perda comprovada. Então, você vai fazendo. Aí, no final, você fecha o sinistro e vê quanto que efetivamente você vai pagar, ele desconta que já pagou. Entendi. Mas é muito comum ter adiantamento, porque o segurado não sobrevive. Claro. Tem que ter dinheiro na mão para pagar a folha, para pagar não sei o quê. Então, a seguradora vai buscar, né, trazer esse adiantamento, através de reguladores de sinistro, também vão trabalhar junto com eles lá para poder fazer o cliente efetivamente ter o respaldo do seguro, que é muito importante nessa hora.